É uma alegria imensa estar aqui com os irmãos nesta noite, né? O meu coração, ele explode de alegria cada vez que eu começo a subir aqui o Vale do Quilombo, porque me reporto a vários anos atrás, quando eu subia com uma vida derrotada, né? Mas subia, nem sabia o que ia acontecer comigo, e hoje eu subo alegre com o Senhor. Vamos ler uma mensagem, uma palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, que eu acho que é o versículo memorável, né, de todos aqueles que hoje conhecem a Cristo, que servem a Jesus, que têm Ele dentro do seu coração como seu único e suficiente Salvador. 2 Coríntios 5,17, diz assim a palavra do Senhor. E assim, quem sabe de cor? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Não são algumas coisas que se fazem nova, mas tudo se faz novo, né? O Senhor, Ele não faz a obra pela metade. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos que Ele conduza totalmente, como o irmão Rodrigo falou aqui, que o Senhor, Ele seja o nosso pastor, tudo se faz novo. Tudo, irmãos, tudo se faz novo. Então, como meu esposo já me apresentou, né, eu sou a irmã Michele Estigarribia, e no dia 23 de dezembro do ano de 2004, eu cheguei aqui neste Vale do Quilombo, cheguei primeiro aqui no masculino, irmão Bart. Porque as pessoas que me trouxeram não sabiam onde é que ficava o feminino. E aí, primeiro chegaram aqui para depois ser conduzido até o feminino. E eu me lembro como se fosse ontem, irmãos, esse dia, porque foi um dia que o Senhor, Ele colocou uma nova história a ser escrita na minha vida e apagou tudo aquilo que eu tinha vivido até então. Foram 14 anos presa, né, totalmente aprisionada no mundo das drogas, com uma vida não muito diferente da que os irmãos já passaram aqui, então não preciso relatar nada do que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque os irmãos conhecem bem como é que é uma vida de uma pessoa derrotada. Mas quando eu cheguei aqui nesse lugar, depois de ter passado por 5 internações em clínica psiquiátrica, em hospitais, e ter ido buscar ajuda em alguns lugares, só que sempre frustrados, quando eu cheguei aqui, eu comecei a viver uma nova história na minha vida. Eu me lembro da minha entrevista, a irmã Janine, que é a minha mãe na fé. Ela me falou várias coisas. Porque aqui tu não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não pode usar essa roupa, porque tu não pode usar teus brincos, porque não isso e aquilo. Uma série de não, né? Era uma lista de não. Eu, mas o que eu posso fazer nesse lugar, né? Posso respirar, pelo menos. E aí eu, não tem problema, eu vou ficar. E aí, só que quando ela me falou, olha, mas só que o período do tratamento é de 12 a 24 meses. Eu murchei, né? Eu não acredito, mas eu não posso ficar todo esse tempo longe, não posso deixar os meus filhos, não posso deixar, tenho que voltar a estudar, não posso. A mente humana, né? O capetinha já estava lá, não fica. Só que na hora que eu fui no escritório, eu lembro da irmã Aira lá, né? Parecia uma sargentona, com a minha mãe, e eu falei, não, mãe, mas não dá, são de 1 ano a 2 anos para eu ficar aqui, não tem condições. E ela, se tu não vai ficar, então tu dá um jeito de fazer a tua vida longe de nós, porque tu não vai mais chegar perto da gente, não vai mais ver os teus filhos, não vai mais ver a tua família, não vai mais ter parte conosco. E aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Porque por mais que a gente viva, né, caindo e sofrendo e padecendo e achando que o outro dia vai ser melhor e estando um pouco bem e depois cai tudo de novo, quando a gente entra num choque de realidade na nossa vida, parece que dá um estalo assim. E foi aquilo que Deus fez para mim, para que eu pudesse me acordar da forma como eu estava vivendo. E eu fiquei. E nos primeiros dias é uma choradeira, né? Um terror para quem fica no desafio. Meu Deus, eu não pedia para ir embora, mas eu ficava me lembrando com saudade. Que saudade do meu filho, que saudade da minha mãe, que saudade Mas quando estava lá fora, não queria saber de nada. Ficava dias longe de casa, não dava notícia. E aí aqui começava a vir a saudade. Olha o capetinha trabalhando de novo na mente. E fiquei.
E eu olhava aquelas irmãs, né, felizes assim, eu ficava, meu Deus, mas o que acontece? E eu sabia que depois que dava amém, elas se reuniam ali, né? Eu pensava, não, a mente doente do drogado, elas só podem tomar alguma coisinha ali. Não pode ser. Elas felizes nesse meio do mato, não tem nada para fazer aqui, não tinha nem televisão naquela época. Vocês hoje ainda estão muito privilegiados, assistem filme, assistem várias coisas. Nós era uma televisinha pequenininha que a gente tinha lá para olhar no domingo, às vezes ainda, alguma pregação que a gente assistia, porque a maioria era fita cassete. E eu, mas o que elas têm, né? E comecei a buscar, e eu me lembro, a Angélica me ensinou a orar, olha, Michele, bota uma cadeira assim e começa a falar como se o Espírito Santo estivesse ali do teu lado. E ali eu comecei a desenvolver algo que eu nunca tinha tido na minha vida. Ali eu comecei a aprender, a conhecer aquele que seria o meu melhor amigo para o resto da minha vida. Aquele que ia ficar comigo todos os dias e vai ficar até a consumação. Aquele que ia me dar força, aquele que ia me encorajar a caminhar mais uma milha, que mesmo quando eu estivesse triste, ele encheu o meu coração de esperança. Aleluia, porque as coisas dessa terra, elas são passageiras, mas aquilo que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas é eterno. Aleluia, as promessas de Deus, elas não morrem, elas não são mentirosas. O homem é enganoso, mas o Senhor não. E comecei a buscar e comecei a ler a Bíblia. E aí uma outra irmã me falou, olha, Michele, não, tu lê Mateus, Marcos, Lucas, já 5 vezes. Eu, 5 vezes? Mas para que tanto, né? Mas fui ler. E comecei a ler, comecei a comer a palavra de Deus. E comecei a me apaixonar por Jesus, irmãos. Às vezes, né, eu fico pensando assim, às vezes até lá na igreja, depois a gente fica vendo, as pessoas têm tanta dificuldade para amar a Deus, para ter Jesus dentro do seu coração e verdadeiramente dar valor para aquilo que Ele fez lá na cruz daquele Calvário. Aleluia, salvando as nossas vidas, lavando as nossas vestes podres, lavando o nosso coração imundo que nós tínhamos. Tomando todo o nosso fardo pesado, toda aquela tristeza que a gente carregava. Por quê? Porque a gente não conhecia Ele. Aleluia. E eu comecei a me apaixonar por esse Jesus e comecei a dar glória a Deus e comecei a me encher. E até hoje eu estou me enchendo porque eu não posso ficar sem esse Jesus mais na minha vida. Aleluia. Tive a felicidade, irmãos, de ficar 1 ano e 10 meses ali no feminino. 1 ano e 10 meses sendo trabalhada e moldada por Deus. Mas não parou nesses 1 ano e 10 meses, né? Até hoje o meu pai trabalha. Aleluia. Mas é com alegria no coração que hoje eu posso dizer, irmãos, Senhor, eu estou aqui para te servir. Muda o que precisa ser mudado dentro de mim, aquilo que ainda não está de acordo com a tua vontade. Aleluia, porque a melhor coisa no mundo que tem, irmãos, é a gente poder ser chamada filhos de Deus. Poder ter uma nova história escrita na nossa vida. Poder ver aqueles que antes nos criticavam, diziam, essa aí não tem jeito, essa aí não presta, essa daí não dá, não vale R$1. Aleluia. Agora eles nos verem com outros olhos. Agora a gente poder ter credibilidade dentro da nossa família. Aleluia. Mas não é da noite para o dia não, irmãos. Vai fazer 20 anos que eu aceitei Jesus. E durante esses 20 anos, ainda tem momentos de dificuldade dentro da família que às vezes não consegue compreender quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós dependemos única e exclusivamente dEle. Porque aos olhos humanos isso é loucura, né? Mas a nossa loucura é servir a Deus, por quê? Porque é aquilo que nós queremos. Aleluia. Antes nós éramos loucos aos olhos humanos, mas hoje nós somos loucos espirituais. Por quê? Porque nós precisamos dessa loucura para poder permanecer de pé. Aleluia. Para poder permanecer com esta chama viva dentro do nosso coração. E por mais que às vezes parece que as coisas não estão dando certo,
O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele sempre vai ter o melhor para a nossa vida. Aleluia. Depois desses 1 ano e 10 meses, eu voltei para minha casa. Voltei para o convívio do meu lar. A minha família não se converteu, né? Mas quem precisava de Jesus era eu, e eu permaneci com Ele. Não mudei nada daquilo que eu aprendi aqui dentro deste lugar. Nada, nem uma vírgula daquilo que as irmãs me ensinaram aqui neste lugar. Aleluia. Eu posso dizer que eu vivo hoje. Até aqui me ajudou o Senhor. Voltei a estudar, terminei a faculdade, vi os meus filhos crescerem, comecei a trabalhar. Trabalhei alguns anos na igreja, servi a Deus com alegria, fiz parte de alguns departamentos da igreja, servindo sempre a Deus. Por mais que muitas vezes a minha família dissesse, mas pega as tuas coisas e te muda para a igreja. A vontade que eu tinha era, né, me mudar e ficar sempre lá. Eu tinha tanta vontade que Deus me trouxe para Osório. Oh, glória! E hoje eu moro lá com meu esposo. Estamos muito felizes ali com o irmão Júlio. Muito felizes, muito felizes, muito felizes mesmo, irmãos. Olha, se vocês pudessem sentir um pouquinho da felicidade que eu tenho dentro do meu coração pela rica oportunidade de estar lá. É essa felicidade que vocês precisam buscar em Jesus aqui. Porque é o que vai fazer com que vocês permaneçam até o fim. Aleluia. E possam ter a vida de vocês transformadas também. Amém?